Olá, Pedro, tudo bem? Geisa, tudo bem? Como é que você Tudo está? certo. É, E Hoje, aí? nossa live aqui do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio, que é da Alerj, que esse ano está em agosto, agora comemorando 18 anos de existência. Que legal, olha só. E, Que bacana. e a gente reúne aqui na Assembleia Legislativa, no Fórum de Desenvolvimento, 58 instituições que tratam do desenvolvimento econômico dos mais diversos setores. E a Brasel ainda não faz parte do fórum, mas está aí no olho do furacão em termos de discussões de retomada, né, dos setores de bares e restaurantes. Então, achei super interessante. A gente já conversou aqui nessa live com o presidente do Sim de Rio, Que legal. sobre os desafios também, das principais dificuldades que o setor está enfrentando. E aí trazer você, eu acho que é muito interessante para a gente começar esse diálogo e pensar de que forma o legislativo estadual também pode contribuir, né, para essa retomada e também para que a gente não veja essa imagem, né, de tantos restaurantes que são ícones, tantos bares que são tão conhecidos, que não estão já declarando, né, que não vão retomar suas atividades por conta das dificuldades causadas por essa crise aí da pandemia. Então, seja bem-vindo. O Pedro Hermeto, Que presidente da legal. Brasel Obrigado. RJ. E aí eu queria começar, Pedro, justamente te perguntando isso, né? Vocês trabalharam num protocolo de retomada, falando aí dos principais cuidados que os setores de bares e restaurantes precisam ter nessa volta às atividades. E como é que tem sido esse processo também de discussão disso e de trabalho com com os bares e restaurantes, né? Olha, bom, Geisa, primeiro, obrigado, bom dia. Obrigado pelo convite. Eu não conhecia o trabalho do fórum, então acho que eu acompanhei aqui, né? Acompanhei aqui pelo Instagram, venho acompanhando esses dias. Eu acho que é muito legal essa interação, né, da Alerj com essas entidades todas. Eu acho que a gente tem que fazer parte disso aí. Acho que é uma oportunidade da Brasel aproveitar e se acoplar aí também. Eu acho que a gente só tem a ganhar. Então, de novo, muito obrigado. E eu acho que é sempre importante eu usar diferentes canais de comunicação para passar aí primeiro para informar, né, o que está acontecendo no setor enfim, informar tanto o público quanto os legisladores, vocês aí na LERJ, quanto os empresários de em que pé que nós estamos, né? São, no estado do Rio, 15 mil estabelecimentos, cada um empregando mais ou menos 5, 6 pessoas. Então, a gente tem um número de empregos diretos gerados muito grande e um número de empresários também muito grande. Então, é muito importante esse canal aqui. Bom, em relação à sua pergunta especificamente, nós lançamos... O nosso setor é um setor bastante organizado, né? Comparativamente a alguns outros. Então, nós lançamos em abril, ou seja, lá no início da pandemia, no início de abril, uma cartilha com algumas regras da retomada, e regras essas que foram elaboradas por um grupo que foi formado no seio da Abrasel Nacional, um grupo de técnicos, de cientistas, infectologistas, empresários do setor e advogados. E essa cartilha, ela, na verdade, funcionou como uma espécie de compilação de regras que foram extraídas daquelas previstas pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, e pela Anvisa. Então, nós elaboramos uma cartilha muito completa, mas que antecedeu toda a regulamentação posterior local. Porque você sabe muito bem, os estados passaram a regular as condições das retomadas nos seus respectivos locais, né? E os municípios também. Então, a gente tem aí, assim, para início de conversa, uma informação que é o seguinte: há uma competência concorrente para legislar sobre esse tema, concorrente entre Estado e municípios. Então, acontece de haver divergência nessas duas esferas de regulamentação aí, no âmbito municipal e no âmbito estadual. Nesse caso,
a boa técnica jurídica, eu sou advogado, eu falo como advogado também, a boa técnica jurídica, ela nos ensina que a gente tem que observar, ou seja, tem que prevalecer a regulamentação local. Então, a gente observa aquilo que o município está falando. Bom, voltando um pouquinho, nós lançamos essas regras. Essas regras, em algumas cidades do país, foram adotadas como o modelo local, ou seja, elas se transformaram no plano de retomada local nessas cidades e foram adotadas por essas prefeituras. E aqui no Rio de Janeiro, nós temos duas situações. Em âmbito estadual, nós fomos chamados a participar de um grupo de estudos que foi criado pela Setur, pela Secretaria de Turismo, tá? À época, capitaneada pelo ex-secretário Otávio Leite, ele saiu anteontem. E aí, quem vai tocar agora a Setur, num primeiro momento, em caráter interino, é a Adriana Homem de Carvalho, que era subsecretária. Então, nós fomos convidados pela Setur a integrar um grupo de estudos para falar da retomada no setor de alimentação fora do lar. Então, isso aconteceu no Estado. Esse grupo segue, nós temos as regras estaduais. E aí, em paralelo, nós tivemos a edição, no dia 2 de junho, do plano de retomada da Prefeitura do Rio. Estou falando aqui do município do Rio, tá? Tivemos a edição do plano de retomada aqui da Prefeitura. Infelizmente, e eu acho que eu tenho que fazer essa ressalva, nós não fomos consultados previamente. Eles editaram um decreto pelo prefeito, contendo o plano de retomada, com uma série de regras, inclusive mais rigorosas do que aquelas previstas no âmbito estadual, pela Secretaria de Saúde e pela Vigilância Estadual. E só depois, ou seja, a posteriori, é que nós fomos chamados a integrar o que eles denominam de subcomitê setorial na área de alimentação fora do lar, para tratar dessas regras. Posso aqui fazer uma crítica, porque eu acho que é assim que a sociedade avança e evolui. A gente não entendeu direito esse convite a posteriori. Quer dizer, edita-se a regra, aí depois a gente chama o pessoal para ouvir reclamação. Não faz muito sentido. O Estado agiu de maneira mais razoável. Nos chamou antes para ouvir, e aí nós ajudamos na elaboração das regras estaduais. Acontece que para os restaurantes que estão no município do Rio, repito, devemos observar o protocolo de retomada da prefeitura, tá? Então, acho que essa é uma introdução geral aí sobre o assunto. Esse é o cenário geral, né? E de algo que a gente tem percebido, né? Que nesse afã da retomada, e lá desde o início da pandemia, o Supremo Tribunal Federal disse que os municípios também podiam legislar a respeito das restrições de deslocamento, inclusive territoriais, etc. Você tem vários atores aí com quem as instituições estão se relacionando para poder avançar nisso. Antes da gente entrar especificamente nas diferenças que existem, né, entre o protocolo de retomada que foi feito pelo setor, observando todas as dificuldades internas e conhecendo muito bem o dia a dia, né, desse setor, eu queria saber de você como é que está sendo o diálogo com as demais prefeituras, né? São 92 municípios, a gente sabe que tem uma concentração na cidade do Rio, de bares e restaurantes, nessa medida, né, nas matérias que eu tenho lido, são... você falou de 15 mil bares e restaurantes, não é isso? E 10 mil deles são só na cidade do Rio. Então, assim, o impacto maior é nesse diálogo com o município. Claro. Mas é interessante também, uma vez que a gente tem que esse protocolo, né, precisa ser justamente conhecido não só pelos bares e restaurantes, mas também pelos poderes locais e pelos próprios consumidores, né, que vão aí entender também um pouco de quais são as medidas de segurança que ele deve observar junto do que está sendo feito. Eu queria saber de você como é que está esse diálogo também com outros municípios do Rio, assim, os 91 outros que não a cidade do Rio. Sim, não, olha, a pergunta é muito boa. E, infelizmente, eu ressinto que não houve um interesse muito grande por parte de da maioria desses municípios em
buscar conosco e nos ter como uma fonte de informação técnica para a retomada do setor. Então, o que aconteceu foi que lá em final de abril, se não me falha a memória, eu fiz uma live com o pessoal do Sebrae, ali de Rio Claro, Resende, daquela região ali. Eles têm um nome, agora eu não me lembro, tem um Sebrae específico que cuida daquela. E nós fizemos uma live com algumas executivas do Sebrae. E foi muito interessante, porque eu falava já da cartilha da retomada, ela já tinha sido publicada pela Brasel à época, não tinha regulamentação local nenhuma, e aí elas se interessaram muito e pediram para nós enviarmos a nossa cartilha. E nós enviamos, e me parece que em alguns municípios ali naquela região, a cartilha foi adotada como um instrumento de referência. Assim. Mas apenas nesse caso, houve uma procura, um interesse em se aproximar de nós aqui para tentar usar aproveitar algum tipo de inteligência já criada. Eu acho que nós podemos, fazendo aqui uma avaliação pessoal do funcionamento da Brasel, nós podemos e devemos buscar melhorar também a nossa capilaridade no Estado, ou seja, por que não nós também esticarmos o braço e atingirmos uma prefeitura que está mais distante, falarmos com o prefeito, com alguns agentes do executivo municipal em diferentes prefeituras, em diferentes municípios aqui. Mas, assim, eu acho que é muito mais fácil, nós estando no Rio, sendo uma entidade que já tem aí 350 associados, muito mais fácil nós servirmos como referência e uma espécie de satélite, né, para o qual os municípios se dirijam buscando informações, do que nós irmos buscando fornecer essas informações por nossa conta. Então, assim, objetivamente, para responder a sua pergunta, Geisa, poucos foram os municípios, tirando esses que vieram através do Sebrae, poucos foram aqueles que se interessaram em buscar conosco algum tipo de inteligência, de informação ou de documentação já elaborada. Então, nós nos concentramos mais no Rio de Janeiro, embora tenhamos associados em diferentes cidades aqui do estado. Não sei se você sabe como funciona a Brasel. É importante você falar. E tem uma coisa interessante também, né, Pedro? Nesse processo, né, que tem muita... A gente recebe todo dia várias mensagens sobre os cuidados que têm que ser tomados, assim, desde do jeito de tomar banho até... Enfim, essa pandemia revolucionou muito os costumes diários e também gerou muito medo, né? Quer dizer, as pessoas... Por mais que a gente perceba, né, que tem essa expectativa de voltar à vida normal, né, quer dizer, a gente sabe que é o novo normal, enfim, já foi cunhada essa frase que já está até proibida em alguns lugares. Existe muito medo, assim, como é que eu vou frequentar o restaurante? Como é que isso está se organizando ali dentro? Então, assim, é legal você explicar um pouco de como é que a Brasel funciona e também falar um pouco do protocolo que vocês fizeram para justamente a gente saber o que contém, porque eu acho que é um serviço de utilidade pública fundamental, né? As pessoas conhecerem as especificidades e saberem como é que elas podem se relacionar com elas. Claro, não, legal. Eu acho importante isso sim. Bom, eu começo então falando o seguinte, depois eu falo um pouco do funcionamento da Brasel, mas só para a gente entender como é composta essa cartilha. Ela é dividida em dois maiores grupos. Tá? O primeiro é aquele relativo às medidas sanitárias de higienização dos nossos estabelecimentos, né? Digamos assim, aquelas relativas à prevenção de contaminação por vírus e bactéria que já correm no nosso sangue. Uma coisa que eu tenho dito, e que é muito importante ser repisada sempre, é que bar e restaurante já nasce tendo que prevenir infecção e contaminação por vírus e bactéria. Isso
está no nosso DNA. Nós somos fiscalizados pela vigilância sanitária regularmente por conta disso. Nós trabalhamos com um alimento perecível e que vai ser servido para ser ingerido pelos nossos clientes. Então, essa preocupação é a preocupação número 1. Né? Isso nós fazemos assim, a grande parte, a grande maioria dos empresários que é séria, faz isso com atenção, com zelo, com responsabilidade, com cuidado. Beleza. Então, esse é o primeiro grupo de medidas. O segundo grupo é mais interessante e tem relação direta com essa ressalva que você fez ao perguntar. Você falou da questão cultural. Esse segundo grupo, ele consiste em nós criarmos novas regras de convivência entre, e aí são os subgrupos, entre o empregado com o empregado. Um exemplo clássico disso é o cozinheiro na cozinha, tá? Ele ali está se relacionando com outro cozinheiro, eles estão fazendo um prato juntos, então você tem ali regras que regulam essa convivência ali naquele espaço. Você tem as regras do empregado com o cliente, o garçom quando vai à mesa tirar o seu pedido, no momento do pagamento da conta você interage com o empregado, né, do caixa, e você tem as regras do cliente com o próprio cliente, tá? Espaçamento físico, por exemplo, entre mesas. Essa é uma regra clássica de um cliente em relação ao outro cliente. Utilização de máscara. Bom, essas três regras, esses três pequenos mundinhos aí de regra, são regras de convivência, como nós chamamos, são, portanto, regras comportamentais, culturais, que nós vamos ter que mudar para fazer uma retomada sanitariamente responsável, sanitariamente viável, né? Em acordo com o que preconizam aí os decretos municipais locais. Então, eu entendo que o nosso maior desafio reside justamente na aplicação dessas regras de convivência. A gente sabe que mudar a cultura é um processo que, assim, do ponto de vista sociológico, demora muitos anos, né? Mudar uma cultura na empresa tende a ser algo mais fácil, mas ainda assim requer muito treinamento, muita repetição, né? Muita atenção, muita comunicação nos diversos locais, exemplo por parte dos dirigentes, dos gestores, né? Então, se você quer que o pessoal use máscara, você tem que usar máscara. Enfim, essas regras são aí, na minha opinião, um pouco o cerne e o segredo para quem quer uma retomada com sucesso. E o que é uma retomada com sucesso? O que nós precisamos fazer para ter sucesso na retomada? Nós precisamos reconquistar a confiança, basicamente, do nosso público consumidor. Aquele sujeito que não é grupo de risco, que está em casa e que já ficou em casa há bastante tempo. Os hospitais começam a ter a sua capacidade instalada disponível, né? E a gente começa a ver isso, o número de contaminação vai caindo, o número de mortes vai caindo. Estou falando do estado do Rio, tá? E aquele sujeito que está em casa, ou ele é grupo de risco, ou está muito amedrontado e vai esperar uma vacina, e aí ele corre o risco de ficar mais 10 meses, 11 meses, um ano em casa, ou ele vai adquirir forças psicológicas e físicas para encarar e para sair, né? Assim, um pouco filosófico isso que eu estou falando, mas eu tenho conversado muito sobre isso. E esse sujeito, ao sair e ao decidir, por exemplo, se alimentar num estabelecimento na rua, ele vai escolher um lugar, ou ele tende a escolher um lugar que respeite e observe atentamente os princípios sanitários vigentes naquele local, né? Então, nós precisamos não só adotar, quem quer ter êxito na retomada, precisa não só adotar essas medidas, como demonstrar que está adotando. É uma coisa meio clichê assim, do marketing, mas é isso. Você tem que fazer um marketing do que você está fazendo.
Então, no meu restaurante, por exemplo, nós vamos fazer na entrada como se fosse uma entrada de um sei lá, de um laboratório. Eu estou exagerando um pouco, mas assim, vai haver toda na recepção, todo um controle, um álcool em gel. Nós estamos decidindo ainda se vamos aferir a temperatura ou não. Tá? Eu entendo que não, porque isso aí tecnicamente é pouco eficaz por algumas razões científicas mesmo. Bom, então o que nós queremos é transmitir segurança para o público, de que ele vai sentar ali, vai fazer uma refeição num local em que, evidentemente, não será livre de risco, porque isso não existe, saiu à rua, você sabe que há risco, mas onde esse risco vai estar muito reduzido a ponto de deixá-lo confortável para fazer uma refeição em família ou com amigos. Então, eu acho que esse é um pouco o segredo, quer dizer, não só, eu estou repetindo aqui para enfatizar mesmo, não só adotar as medidas, mas demonstrar claramente, com transparência, que elas estão sendo adotadas. Em relação a essa que era legal depois a gente botar aqui nos comentários o link da cartilha, e também a gente vai divulgar nos nossos perfis das redes sociais, porque eu acho interessante, quanto mais pessoas puderem ter acesso a essas informações, melhor. Eu acho que pesar todas essas questões na hora de sair, saber o cuidado que os bares e restaurantes estão tendo para com o cliente, né? E também com a sua própria equipe, porque essa é uma questão importante. Isso eu acho que é um desafio de comunicação aí para esses tempos que a gente vai enxergar. E aí eu queria, entrando naquela temática inicial da nossa conversa, né? Que diferenças esse protocolo formalizado por vocês lá no início da pandemia e as determinações hoje do município do Rio de Janeiro, onde elas conflitam e onde elas extrapolam também a própria possibilidade de sobrevivência do restaurante, porque a gente está falando aí de redução de volume de pessoas que podem estar lá sentadas, então tem uma série de questões aí que também já impactam naturalmente o setor de vocês. Mas em que hoje, né, a resolução conflita com o que vocês, definindo nessa cartilha, acham razoável que seja tocado como... Porque eu acho assim, que também é uma discussão importante, né, Pedro? Se a gente for pensar em todos os gestores públicos que estão tendo que trabalhar essa retomada e fazer suas resoluções, eles conhecerem um pouco as dificuldades que a gente tem de implementação, que vocês têm de implementação, do que foi definido hoje pela cidade do Rio de Janeiro. E aí, só assim, complementando a sua pergunta, a gente tem uma redução do público por restrição de presença e um aumento de custo, né? A gente tem um aumento de custo para aquisição de EPI, aquisição de material de limpeza que vai ter que ser intensificada. Então, é uma situação desafiadora. Depois a gente fala um pouco do que eu acho que são as ameaças aí e quanto a gente vai ter, infelizmente, de quebra pelo caminho. Bom, em relação às regras, a principal divergência que há, e à medida que eu vou falando aqui, você e quem está nos ouvindo vão perceber que o município do Rio foi bastante mais rigoroso do que, por exemplo, o Estado, entendeu que deveria ser mais rigoroso. A principal delas é o distanciamento físico. Aliás, eu não gosto de usar distanciamento social, tá, Geisa? Porque eu acho que a gente nunca socializou tanto. Olha o que a gente está fazendo aqui agora. Né? A gente está socializando com outras tantas pessoas aí. Então, o distanciamento, ele é físico, ele não é social. Essa nomenclatura aí, ela não me agrada, não. Mas, enfim. Porque em outros países, porque em outros países que trabalharam essa questão, para eles o distanciamento social é real, né? Já é muito tempo. Exato. Tem até aquelas piadas assim, dos suíços, né? Finalmente vamos poder ficar 5 metros em vez de 2. Aqui pra gente é uma tortura, né? Exatamente. Bom, a principal delas é a questão do distanciamento físico. Por quê? A Anvisa, órgão federal, editou algumas normas técnicas no dia 2 ou 3 de junho, no início de junho, regulando alguns setores de alimentação fora do lar, alguns aspectos do setor de alimentação fora do lar. Então, recebimento de mercadoria,
atendimento ao cliente, funcionamento do restaurante, tudo isso vem em normas técnicas da Anvisa, que são regras colocadas em âmbito federal e que servem de referência, ou pelo menos deveriam servir de referência para os executivos municipais e estaduais aqui do país. Bom, na nota técnica 48 de 2020, a Anvisa estabelece o distanciamento mínimo de 1 metro de uma pessoa para outra, tá? Dentro do estabelecimento de comida, dentro de um bar ou de um restaurante. O Estado do Rio reproduziu essa regra no seu decreto que regula a retomada. Então tem lá distanciamento mínimo de 1 metro. O município do Rio não só aumentou essa distância para 2 metros, então 2 metros entre mesas, como criou 2 outras regras de ocupação que, se aplicadas à risca e na sua literalidade, inviabilizam o funcionamento do restaurante. Quais são elas? Ocupação de 50% das mesas e ocupação de um cliente para cada 4 metros quadrados de área. Tá? Então, são 3 regras, eu vou repetir, no município do Rio. Distanciamento de 2 metros entre pessoas, entre mesas, 4 metros quadrados por cliente e 50% de ocupação das mesas. Bom, quando nós ouvimos essas regras, nós ficamos um pouco assustados, e aí por isso que não faz muito sentido você criar um grupo, um subcomitê setorial a posteriori. Quer dizer, você primeiro edita essas regras complexas, bem rigorosas, depois você chama o pessoal para reclamar. Então, é um pouco às avessas do que o Estado, por exemplo, fez. O Estado foi mais cuidadoso. Bom, conversando depois com o pessoal da Vigilância Sanitária aqui no município do Rio, que é a Subvisa, porque a Vigilância no Rio ela é uma subsecretaria da Secretaria Municipal de Saúde, né? Ela é liderada pela doutora Márcia Rolim, e aí conversando com o alto escalão, digamos assim, da Vigilância Sanitária aqui no município do Rio, nós tivemos alguns esclarecimentos. Então, por exemplo, nós colocamos a seguinte questão. Bom, vamos lá, uma família. Um casal com uma filha e um filho, 4 pessoas. Eles chegam para ocupar uma mesa. Primeiro, uma pessoa para cada 4 metros quadrados vai ter que sentar um num canto da mesa, o outro 2 mesas depois. Então, o pai vai conversar com a filha lá longe, que vai falar com a mãe, que a gente não entendeu. Falar, como é que isso funciona? Se eles já vieram juntos, num grupo que está junto, que veio, por exemplo, no mesmo carro, portanto, a menos de 2 metros de distância um para o outro, não faz sentido separá-los quando eles chegarem no restaurante. Aí eles entenderam a questão, falando, não, tá certo. Quando vier o mesmo grupo, pode sentar na mesma mesa. E você não precisa respeitar os 4 metros quadrados de área. E aí nós entendemos o seguinte, a ocupação da metragem quadrada é mais para definir quantas pessoas você pode usar de lotação em um determinado local. Então, se eu tenho um salão de metros quadrados, eu só posso sentar 40 pessoas ali. Mesmo que, ao distribuí-las, haja ali um grupo de 5 que esteja junto, um outro de 4 que esteja junto. Então, são regras que a gente depois foi entendendo como é que seriam aplicadas e a gente vai, então, fazer dessa forma, né? A Vigilância Sanitária, nas conversas que teve conosco, eu tive uma conversa com eles 2 dias depois da edição da resolução SMS 4.424, que é a que regula a retomada. Tem lá todas as regras, tá? Se você perguntar para mim, Pedro, aonde estão as regras do município do Rio? Eu vou te responder, na resolução SMS 4.424, de 3 de junho, que foi republicada no dia 23 de junho para corrigir alguns erros, frutos de conversa nossa com eles. Tá? Ela foi republicada. Então, isso foi um sinal positivo. Mudou pouca coisa. Mas, por exemplo, uma mudança, já adiantando aqui para você, que foi feita, que foi muito importante, na edição da versão original da resolução lá atrás, no dia 3, havia a obrigação de o que saísse empratado da cozinha fosse tampado por um cloche, chama cloche.
é uma cobertura para proteger a comida. A gente falou para eles, olha, isso vai quebrar os restaurantes. Como é que você vai pedir uma porção de filé mignon com cebola num bar da esquina e esse troço vai sair ali no balcão fechado? Isso não... É caro, os pratos variam de tamanho, a cobertura vai ter que variar de tamanho. É inviável, seria inviável. E isso era uma obrigação do estabelecimento, lá originalmente. Eles mudaram e colocaram que seria uma faculdade do estabelecimento. Mudaram o verbo, de deverá para poderá. Então, isso já melhorou muito. A questão do distanciamento, nós batemos nesse ponto, eles não recuaram, eles entenderam que a regra era essa mesmo e que fazia sentido, etc. E aí, nas conversas, voltando ao ponto que eu estava falando, eles sempre enfatizaram muito a questão do bom senso. Não, mas o agente vai ter bom senso, pessoal. Vocês estão muito preocupados com a literalidade, as especificidades da letra fria da lei. O agente vai ter bom senso, ele vai ter que olhar isso, vai ter que olhar... E nós dissemos o seguinte, pessoal, não é esse o histórico da vigilância sanitária. Bom senso. Então, aí eu ainda brinquei com o superintendente de educação, com quem eu estava falando na hora. Eu falei, olha, essa live está gravada, nós estamos aqui com 33 minutos de live, tinham 150 pessoas assistindo. Eu falei, olha, quem está nos ouvindo, nos assistindo, gravem, por favor, que aos 33 minutos, o superintendente de educação da vigilância falou isso, para vocês poderem usar essa informação para o fiscal, para o agente, quando ele for no estabelecimento de vocês, porque vale o que está escrito. Então, assim, no nosso entendimento, teria sido mais razoável e economicamente viável para o pessoal do corpo técnico do município do Rio ter feito algo, primeiro ouvindo o setor e segundo, com um pouco mais de flexibilidade, permitindo um pouco mais de flexibilidade, e não que delegasse ao bom senso do agente a correta aplicação daquele dispositivo rigoroso. Né? E é uma questão interessante que você trouxe aqui, que é justamente essa questão, né? O bom senso, ele é relativo, né? E todo mundo, se você perguntar em princípio, acha que tem bom senso. Na prática, as coisas são mais complexas e, por isso, a lei vem para tentar esclarecer como vai ser essa relação, né? Então, partir para o que seria a melhor norma e aí isso ser aplicado, ser de fácil entendimento e aplicação por todo o grupo. Tem uma pergunta aqui do Christoph sobre lanchonete bar, né? Porque ele não tem mesa. E aí ele queria saber aqui como é que fica o espaçamento nesse caso. Acho que é legal a gente falar, né? Porque são várias as realidades dos restaurantes, né? Tem restaurante que tem mesa, tem restaurante que tem mesa do lado de fora, mesa do lado de dentro. Assim, tem toda uma discussão também sobre o próprio ambiente disso, né? Do atendimento. Tem. Esse ponto é um ponto muito importante. Houve, na republicação, a prefeitura publicou agora no dia 23 um novo decreto contendo algumas regras novas, que é o decreto 47.550, dia 26, desculpa, portanto, no final da semana passada, contendo algumas regras novas, notadamente uma regra que permite a ocupação por mesas e cadeiras de calçadas e vagas de carro. Isso foi muito positivo. As regras não são tão boas quanto aquelas contidas num projeto de lei na Câmara dos Vereadores aqui no município do Rio, mas que não foi votada ainda, mas tem um projeto de lei pré-pandemia que traz regras inovadoras em relação à ocupação de calçadas. E, infelizmente, esse projeto não foi votado. O prefeito entendeu que deveria ele próprio regular o assunto em caráter emergencial. Então, esse decreto é válido até 31 de dezembro desse ano, tá? E ele contém aí regras que permitem a ocupação de calçadas e de vagas de carro. Então, isso foi muito bem recebido, foi positivo, embora, repito, ele não tenha a qualidade inovadora que tem esse projeto de lei que está na Câmara. Ele permite, efetivamente, a ocupação de espaços abertos. E isso é uma grande saída para nós viabilizarmos a ocupação dos estabelecimentos.
inclusive para nós viabilizarmos a sobrevivência deles, porque você aumenta a capacidade de atendimento, e aí, no corpo do decreto 47.550, tem lá uma regra de que os 50% de restrição de ocupação de mesa, ele se aplica apenas a estabelecimentos em locais fechados, tá? Então, em locais abertos, que é aquilo que você se referiu na sua pergunta, pode haver uma ocupação não limitada a essa restrição de 50%. Então, o ideal, a sugestão que eu faço para a pergunta que você recebeu, para esse empresário, é o seguinte: primeiro, tomar conhecimento desse decreto. É fácil, se você botar no Google, vai aparecer lá. Se você quiser, depois, Geis, a gente também, através da nossa assessoria, a gente disponibiliza todos esses documentos, tem no nosso site, tá? Da Abrazel. E quem quiser seguir lá a Abrazel, tem também no Instagram, a Abrazel RJ. Tem isso tudo lá disponibilizado. A gente está prezando muito pela informação nesse momento, por razões óbvias. Então, há esse decreto prevendo, esse é um decreto municipal, tá? Regras do Rio de Janeiro. Prevendo essa questão do espaço aberto. Então, eu diria para o nosso espectador aqui, que primeiro entenda essas regras, porque a utilização do espaço público, da calçada e da vaga, vai se dar através de a gente continua tendo que ter autorização da prefeitura, então a prefeitura vai outorgar essa autorização mediante o cumprimento de certos requisitos pelo empresário, tá? Um dos requisitos é uma autodeclaração que nós vamos dar, dizendo que cumprimos, que respeitamos a lei, que cumprimos, etc. e tal. Então, o conceito da autodeclaração é um conceito da gestão administrativa moderna, né? O contribuinte, o administrado, declara que cumpre certos requisitos e, portanto, está apto a se valer de um determinado benefício previsto pela lei. Então, isso é moderno, isso foi uma coisa que foi muito bem feita, e depois ele será fiscalizado, evidentemente. Se comprovar que ele não cumpriu, aquilo vai ser cassado e ele vai ter que pagar uma multa. Mas, então, assim, eu acho que a solução que eu daria para esse empresário que tem uma lanchonete sem mesa é essa, que ele busque a ocupação do espaço adjacente ao estabelecimento dele. Dentro do estabelecimento, infelizmente, se ele estiver no município do Rio, ele vai ter que respeitar o distanciamento de 2 metros e a questão da área de um cliente por cada 4 metros quadrados. Então, se ele tem 40 metros quadrados, ele vai poder ter 10 clientes só nesse local. Infelizmente, essa é a regra. Agora, salientando aqui o seguinte, a área, Geisa, isso é importante, isso foi objeto de esclarecimento com a vigilância depois, tá? A área é a área total do restaurante, não é só o salão, não, tá? Então, se eu tenho um restaurante de 150 metros quadrados, dos quais 60, 50, para ficar mais fácil, são destinados à cozinha, a minha conta de metro quadrado é 150 dividido por 4. E não 100, que é o meu salão, dividido por 4, entendeu? Então, pelo menos nisso, houve aí um bom senso do pessoal da Vigilância Municipal. O Christoph, ele fala que a lanchonete ficou no centro histórico, sem calçada ou vaga para ocupar. Então, assim, aí vai apontando aí as dificuldades práticas, às vezes, né, de tornar real isso. Mas aí, o esclarecimento sobre o tamanho do restaurante, eu acho que ajuda, né? O tamanho total e como... Olha, a situação do Christoph, então, ela é, de fato, um pouco mais complicada e, evidentemente, gente, vai ter gente em situação melhor e gente em situação pior. Isso não vai ter jeito. Se não há calçada e se não há vaga, quer dizer, afasta-se já essa possibilidade de ocupação desses locais, e aí eu acho que o Christoph vai ter que se concentrar na ocupação da área interna do seu estabelecimento, vendo primeiro qual a metragem quadrada total, incluindo cozinha, recebimento de comida, estoque, etc. e tal, dividir isso por 4, e aí ele vai ter uma ocupação total possível do salão que ele tiver, do espaço que ele tiver, pelo cliente.
E ali, ele buscar respeitar esse distanciamento. Quer dizer, se não for, Christoph, eu me dirijo então especificamente a você, na conversa que nós fizemos com a vigilância, repito, eles falaram o tempo todo em bom senso, em usar o bom senso. Nós falamos aqui há pouco tempo que o bom senso não está previsto em lei. Cada um tem o seu, cada um nasce com o seu. Mas foi colocado pela vigilância sempre a possibilidade de flexibilização, tá? Flexibilização por parte naquilo que se refere ao rigor da fiscalização. Então, a vigilância sanitária, nesse momento, vai desempenhar um papel muito mais cooperativo do que punitivo. Então, a minha sugestão a você, não sendo possível esse distanciamento de 2 metros, vamos dizer que você tem um balcão que tenha 2 metros, para botar uma pessoa só, eu tentaria fazer, primeiro, intensificar as outras regras, a questão da máscara, da lavagem de mão, da higienização, e no que se refere especificamente ao distanciamento, você ser um pouco mais flexível, em que pese, eventualmente, não observar o distanciamento máximo, mínimo, de 2 metros. Eu não estou dizendo para você descumprir o decreto. Ou talvez esteja com algum cuidado de semântica aqui, dizendo para você intensifique as outras medidas, as outras providências, e no que se refere ao distanciamento, talvez você não consiga mesmo. Você tem que ter um distanciamento de 1,5 metro. Lembra você, Cristo, o Estado fala em 1 metro, tá? O Estado do Rio fala em 1 metro. Então, assim, não sejamos também absolutamente rigorosos e estritos no cumprimento da lei, se isso for significar a nossa morte. Eu prefiro que o seu estabelecimento viva, Christoph, e com saúde, e que você sobreviva e continue empregando o número de empregados que você emprega, do que você respeite esse distanciamento de 2 metros e tem que fechar daqui a 15 dias. Sobre essa questão, tem duas coisas interessantes. Assim, os shoppings, por exemplo, têm trabalhado, por exemplo, sinalização no próprio chão, né? Tentando espalhar as pessoas e colocá-las nas suas posições. Isso, de repente, pode até ser uma referência nos lugares que você tem mesa, né? O que seria o espaçamento ideal ali, e até uma brincadeira que poderia ajudar também as pessoas a perceberem a necessidade ou a imposição disso por regras maiores. Isso é uma sugestão. Super. Conversão. Não, isso que você está falando já foi adotado. Isso está previsto, inclusive, na cartilha da Brasel, lá atrás. A gente dizia o seguinte: restaurantes que trabalham com fila de espera, para marcar no chão o posicionamento de cada pessoa. Restaurantes que têm fila para pagamento, para marcar no chão, com uma linha amarela, uma faixa amarela, onde aquela pessoa deve se posicionar na fila. Então, essa sua sugestão já existe. Ontem, olha que legal, você falou até que isso pode ser usado como uma brincadeira. Você foi precisa. Ontem eu vi uma foto de um estabelecimento na França. A França usa calçada historicamente, né? Isso se intensificou mais ainda. Então, esse sujeito, esse empresário, ele tem as mesas na frente do restaurante dele. Para ele respeitar o distanciamento, ele colocou sentados em algumas cadeiras ursos. Você viu? Vi. Você viu isso? É muito legal, né? Ursos ursos grandes mesmo sentados assim. É muito legal isso. Então, eu acho que é isso. É hora da gente ser criativo, da gente buscar inovar. Eu acho que é um pouco isso aí mesmo. É um desafio muito grande para todos nós. Agora, foi um golpe muito grande, né? De todas as formas, o setor é um setor muito sensível à falta de atividade econômica ou a essa parada brusca que aconteceu em todos os lugares, né? Então, assim, ainda que o delivery tenha sido uma opção que foi decidida, não ter atividade no restaurante é muito ruim e tem um custo também o próprio delivery, a forma como ele acontece, a própria a gente não tinha todos os restaurantes integrados nas plataformas de entrega, de delivery. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco desses impactos econômicos que já se colocaram para o setor e de que forma também está sendo esse trabalho de diálogo para tornar possível esse retorno, porque muitos já disseram, fechei, não sei quando vou voltar a abrir. É isso, A nossa previsão inicial da Brasel em âmbito nacional era de que
do início da pandemia, com a decretação de fechamento dos estabelecimentos, até a retomada, 20% pereceriam, sucumbiriam, 20% dos estabelecimentos sucumbiriam. Tá? Após a retomada, a nossa expectativa é de que nos 6 meses subsequentes, os restaurantes operassem no vermelho, em prejuízo. Porque você tem aumento de custo de um lado, redução do poder aquisitivo do público do outro, com medo de sair de casa, então diminuição do fluxo de clientes. Então você só tem fatores aí influenciando negativamente os números do restaurante. Então a expectativa é de que nesses 6 meses de funcionamento no vermelho, outros 30% quebrem. Tá? Isso aí dá um número, no final, de quase 50% do total. É um número muito grande. Então, nós aqui, com 10 mil estabelecimentos no Rio, chegaríamos, ao final dos 6 meses subsequentes à retomada, com cerca de 50% dos estabelecimentos, 5 mil. Isso é perder metade da mão de obra empregada no município. Então, assim, é um desastre, é algo muito sério. E essa previsão, repito, ela foi feita lá no início. Ela está, infelizmente, se confirmando. A gente já tem, em âmbito nacional, 1/4 dos estabelecimentos fechando. Tá? É um número muito grande. No Rio de Janeiro, nós estimamos que, a se manter a situação do jeito que está, o que eu quero dizer com a se manter a situação do jeito que está? Os empresários não conseguindo acessar a linha de crédito, a MP 936 não sendo prorrogada, os benefícios dela não sendo prorrogados, como a gente não está vendo, isso já está no executivo há muito tempo e a gente não vê isso acontecer. Se as coisas continuarem como estão, nós vamos ter aí 1 em cada 3 fechando. É um número muito alto. Estamos falando de mais de 30%. A gente está falando de 3 mil estabelecimentos, 3.300, 3.500 mil estabelecimentos aqui no município do Rio. Então, infelizmente, enfim, alguns fatores contribuem para isso, Geisa. O primeiro deles é que a nossa atividade é uma atividade de alta demanda de capital. É muito investimento de capital necessário, margens cada vez mais baixas. Quem tinha restaurante na década de 90 ganhou dinheiro. Margens altíssimas, pouquíssima fiscalização. Então, enfim, era muito comum, o sujeito recebia muito dinheiro, usava-se muito dinheiro naquela época. As margens foram historicamente diminuindo. Hoje, quem tem uma margem líquida de 8%, de 7%, merece já, pelo menos, o meu aplauso. Eu acho que já é um campeão. Então, as margens caíram muito. Então, o setor chegou a meados de março combalido já de uma crise que vinha desde as Olimpíadas. Principalmente no estado do Rio, isso foi absolutamente devastador. Vários restaurantes já haviam fechado, né, desde as Olimpíadas, restaurantes tradicionais da cidade. E uma outra questão é o seguinte, é um setor, e aí mundialmente falando, que tem o hábito, a cultura de manter um caixa muito baixo. Foi feito um estudo por um banco internacional, que é o JP Morgan, no início da crise, sobre a capacidade de sobrevivência de empresas de diferentes setores, por setor. Não sei se você viu isso. Bar e restaurante, em média, no mundo, tinha capacidade de sobreviver por 16 dias sem receita. 16. Se avalia 90 e tanto como nós estamos. Então, assim, é um desafio gigantesco. E só para tocar num ponto na sua pergunta que eu acho muito importante, o delivery, eu posso dar 2 depoimentos, um depoimento institucional e um depoimento pessoal. Meu depoimento pessoal, o delivery para mim foi risível. Eu nunca tinha feito, nós não fazíamos. Passamos a fazer, eu não tinha receita nem para pagar o custo dele. Tá? Porque é outra atividade. As pessoas não se dão conta disso. É outra atividade econômica, outra produção. O mise en place, como a gente chama, é completamente diferente. O cardápio tem que ser outro, o preço tem que ser outro. O item vendido tem que ser outro, porque fritura, por exemplo, não viaja bem. Tem que ser coisa que seja produzido fácil, rapidamente. Então, muda completamente a organização daquela atividade. E
Quem tem 25% do faturamento anterior proveniente do delivery hoje, eu considero um herói. É para dar uma festa e fazer quer dizer, festa não pode porque é aglomeração, mas é para comemorar em casa sozinho. Porque, no Zoom, usando o Zoom, ou qualquer outra no Zoom, plataforma. faz uma festa no Zoom. Porque é muito difícil. Quem consegue 10% de faturamento no delivery, 15%, é espetacular já. Então, o delivery, as pessoas pensam, melhorou muito o delivery, quer dizer, o delivery aumentou muito. Então, tá tudo certo, os restaurantes estão se virando. Nada disso. E outra, aumentou a concorrência, né? Todo mundo passou a fazer delivery. Então, tudo bem que aumentou a demanda, mas a oferta triplicou em relação à demanda. Então, assim, isso induz em erro as pessoas muito. E é uma questão, né? Porque muitas vezes você, quando vê ali a marquinha, você não sabe exatamente se é um restaurante que já estava estabelecido ou se é uma entrega que o cara está fazendo em casa, né? E, enfim, sem. Essa é uma conversa para. Essa é uma conversa para cinco lives. Não, cinco. A gente precisa de 5 lives para a gente. Porque esse assunto aí. Tem um projeto de lei sobre isso, tá? Sobre a regulamentação dos aplicativos. Na Câmara Municipal, né? E que é super interessante, porque realmente é uma questão de segurança alimentar que a gente precisa ver. Em relação a essa questão do próprio protocolo, né, de torná-lo conhecido, a gente tem dentro do fórum um projeto que chama Fórum Capacita. E a gente atua assim, fazendo parceria com as instituições para que elas deem capacitações nas áreas assim, pela nossa plataforma. Durante a pandemia, a gente passou muitas das atividades que eram presenciais do fórum, aqui na Assembleia Legislativa, para o online. E, recentemente, o Ministério da Cultura, por exemplo, pelo arte, do próprio fato do Estado do Rio de Janeiro ter aderido ao sistema de inspeção brasileiro, né? A gente fez uma capacitação, por exemplo, em relação ao autocontrole. Isso focado nos produtores rurais, como eles têm que adotar essas questões de autocontrole dentro do seu setor lá. E aí, assim, em relação a bares e restaurantes, eu acho interessante, se vocês tiverem possibilidade, por exemplo, de montar uma capacitação dissecando essa cartilha, a gente pode trabalhar nessa questão em parceria, porque eu acho que é interessante trazer para os gestores públicos dos municípios essas regras, né? O que está sendo discutido nacional, para poder pensar assim, na volta, no retorno e nas próprias regulamentações, observar também as atividades, né? E como elas acontecem no dia a dia. Eu acho que a gente nessa conversa que legal. Falou muito profundamente sobre a necessidade desse diálogo constante com a sociedade, com quem está com o setor produtivo, para poder fazer legislações que sejam possíveis de serem cumpridas e que mantenham vivas as atividades que são importantíssimas para manter o Estado funcionando, né? A gente está falando de Claro. ter menos restaurantes e bares abertos, não são só menos pessoas que estão recebendo e vivendo daquela atividade, mas também é menos imposto que está entrando para poder subsidiar todas as ações. Sem dúvida. É um círculo muito grande, né, com impactos muito, muito reais, né? Então, acho que poderia ser uma coisa interessante para a gente organizar nesse próximo mês, fazer uma atividade convidando as pessoas para conhecer e saber quais são esses protocolos, o que está acontecendo, para poder, sim, tomar boas decisões, né? Contribuir no processo. Olha, eu acho ótimo, eu já adiro a ideia de cara, eu acho que a gente fica à disposição aqui na Brasel, a gente agora tem, né, os contatos aí. Tem um empresário que está fazendo já uma capacitação que eu recomendo a você, eu não olhei a fundo ainda, mas eu recomendo que você dê uma olhada, porque está sendo muito bem falada, que é o João Barreto, da Rio Orla. Não sei se você conhece o João. Eles estão com uma capacitação já desenvolvida e em curso, que é muito legal. Eu acho que quem tiver interesse, dá uma pesquisada aí na capacitação da Rio Orla, tá? Ele está fazendo isso para os empresários, ele tem, acho que são mais de 300 quiosques, né? Então, ele precisa fazer isso para os seus locatários. E eu tô com medo que eu acho que a gente vai acabar o tempo, não vai não? A gente acabou entrando um pouquinho atrasado, mas a gente está no finalzinho já. Eu queria que você falasse o site para a gente poder também, quem está assistindo,
registrar. Essa live vai ficar disponível aqui no próximo Um Dia, mas depois a gente vai lançá-la também no canal do YouTube do Fórum Desenvolvimento. É só buscar por /Fórum Desenvolvimento e para vocês poderem acessar em todos os momentos. Então, assim, muito bacana vocês estão aqui, querem divulgar e passar para frente, acho legal. Mas fala o seu site. Não, vamos fazer isso sim, sem dúvida. abrazelrj.com.br, o nosso Instagram é abrazelrj. Eu recomendo que quem é do setor dá uma olhada, se tiver interesse, se associa. A gente vive um momento em que o associativismo ganhou um papel muito relevante, porque ele confere um pouco mais de segurança, o empresário que está cheio de incertezas e de dúvidas na cabeça se sente um pouco mais seguro. Então, assim, eu acho que é um momento da gente estar unido, estar junto. A pandemia trouxe um certo senso de cooperação e solidarização que eu acho que é importante também para nós, até do ponto de vista humano, né? Então, é isso. Eu, de novo, agradeço, Geis, a você o espaço aqui da gente poder dar essas informações aí para vocês aí na LED. Eu acho que é muito legal, muito importante. Não, eu também agradeço, Pedro, você ter aceitado o nosso convite dessa live e também colocar o fórum à disposição como plataforma para a gente disseminar a informação. Eu acho que hoje o que a gente precisa é ter com base e que possa também subsidiar a retomada da economia fluminense, que a gente, como você observou bem, vem em crise há bastante tempo já, né? Então, a pandemia só deu jogou mais aí para essa tempestade perfeita. E aí temos um desafio de caminharmos juntos em diálogo. Então, assim, obrigada por ter participado e a gente vai deixar disponível essas informações para poder mais pessoas acessarem e tomarem boas decisões. Perfeito, perfeito. Nós vamos disponibilizar também. Quanto mais informação, melhor. Isso aí. E a gente conversa depois. Se você precisar, a gente está às ordens. Beleza, a gente anuncia aí nosso Fórum Capacita em breve. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado a você. Bom dia.